maior evento do mundo focado exclusivamente em bioenergia está chegando. A 31ª edição da FenaSucro e Agrocana acontece de 12 a 15 de agosto no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho. A expectativa de negócios é de quase 11 bilhões de reais esse ano. E para esse bate-papo, eu recebo aqui agora no Agro Record o diretor executivo da Cana Oeste, o Almir Torcato. Almir, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Record. Eu que agradeço a disponibilidade e a oportunidade sempre. Primeiro, explica para a gente qual que é o papel da Cana Oeste para o setor sucroenergético. O setor sucroenergético ele é composto por duas organizações, na verdade, né? Por duas grandes áreas. A parte agrícola, que é a parte de produção de cana, né? E a parte industrial, que é toda a indústria que recebe essa cana, essa matéria-prima e produz açúcar e álcool. Então, por mais que a gente fala que quem produz açúcar e álcool é a indústria, né? Mas o açúcar e álcool de verdade ele começa no campo, na cana, e é transferido na cana-de-açúcar para que ela seja processada e tenha esse valor todo para a agroenergia. E, Almir, os últimos anos foram de muitos desafios, né? Tanto na área ambiental quanto a tecnologia também, né? A área ambiental, em todos os aspectos, ela é um desafio constante, ela vem evoluindo e acredito que isso é até importante no sentido de desenvolvimento da cadeia, né? Ano passado, por exemplo, a gente teve épocas de estiagens mais severas, tivemos problemas de incêndios, quem não vai lembrar disso, né? Mas no aspecto todo, acho que a gente tem um aspecto de construção. Quando a população entender, quanto a cadeia entender o quanto se investe em prevenção e em valorização de atitudes sustentáveis, a gente vai entender como o setor ele é organizado, ele trabalha de uma maneira ética, principalmente respeitando todos esses aspectos. E vocês da Cana Oeste têm um programa especial que é o Cana Oeste Green. Como é que esse programa funciona? O Cana Oeste Green ele começou de uma maneira bastante tímida ano passado, foi um projeto piloto que a gente fez junto com a feira, né? E, na verdade, ele traz a externalidade do benefício para o produtor rural no aspecto da manutenção da área verde. Então, todas as propriedades agrícolas hoje, elas mantêm uma área verde e essa área verde, o percentual de reserva e tudo mais, de uma maneira ou outra, absorve CO2 do ambiente e faz o seu trabalho ambiental. Por outro lado, no ato da exposição, no ato da manutenção da feira, no ato da montagem da feira, existem emissões, né, de carbono. E esse programa ele vem de uma maneira muito singela tentar trazer essa externalidade do benefício, já que o produtor de cana, de certa forma, que mantém tudo aquilo durante o ano, absorvendo carbono, receba um estímulo daquele pessoal que emite carbono para que ele continue seguindo com esse processo de manutenção das áreas. E como esse programa tem sido recebido, então, pela galera do setor? A gente está muito feliz, porque de verdade ele é um programa conceito. Eu acho que mais do que ter acesso ao programa Cana Oeste Green, ser Cana Oeste Green, ele tem mais um aspecto de entendimento do compromisso, né? Então, graças a Deus, este ano a gente teve bastante sucesso, comparado ao ano passado, que foi de maneira muito tímida. Então, a gente está fechando os expositores que estão aderindo ao programa em si. Nesse programa, ele inventaria todas as condições daquilo que tem no próprio stand, o que usa de madeira, viagem, etc. E a gente tem uma projeção daquilo que vai se emitir. E aquilo que vai se emitir durante a feira, aquelas áreas, elas ficam recebendo, elas ficam protegidas justamente para poder ter essa conta de reversão, para mostrar como o setor agrícola também faz o seu papel, que às vezes é tratado até de maneira jocosa, se essa for a palavra, que às vezes não entende de maneira certa, da maneira mais coerente, como também a gente tem um trabalho ambiental em todos os sentidos. Esse tipo de programa tem sido cada vez mais utilizado em grandes eventos do setor, né? Sim, esse tipo de programa ele é uma tendência no aspecto de amortização de emissão de CO2, né? É um programa voluntário de carbono, então as regras do jogo têm a ver com cada programa em específico e como a nossa região, uma região sucroenergética, sucroalcooleira, nada melhor como a Cana Oeste para adaptar as regras do jogo que atenda, né, esse setor, essa cadeia e que tenha a nossa cara dentro da FenaSucro e Agrocana. E, Almir, como surgiu então a parceria entre a Cana Oeste e a FenaSucro e Agrocana para a participação desse ano? Tá, a FenaSucro e Agrocana, ela já, como você bem disse, é a 31ª, né? E a Cana Oeste é uma associação dos plantadores de cana. Então, como a gente estava falando desde o início,
A cadeia agrícola, não existe aquele negócio nós e eles. A cadeia agrícola é uma só. Quando a gente fala em agroindústria, é nós e nós, né? Tem os produtores de cana de um lado, tem as indústrias de um outro, então todo mundo precisa estar bem para a gente ter uma cadeia sucroenergética robusta, fortalecida para fazer o seu papel. E nesse sentido, no primeiro dia, a gente absorve, né? A gente assume o auditório para falar das questões agronômicas também, que é mais voltado para o produtor de cana e trazer esse olhar de integração. Eu brinco sempre com o Paulo, que é o diretor da FenaSucro, né, que a gente precisa trazer esse olhar de que a cadeia ela se complementa e que todos os agentes, estando bem, né, façam com que a cadeia, os setores aí prosperem, né. A Canoeste, então, está presente em vários setores ali, então, da FenaSucro, né? Tem a questão do programa Canoeste Green, tem, então, essas palestras também para os agricultores, né? No primeiro dia, em especial, fica até o convite pontual aqui aos produtores de cana que quiserem participar. Na manhã do dia 12, teremos um encontro, a gente vai tratar de custo de produção, perspectiva agronômica, perspectiva de safra e expectativa econômica da safra 25-26, que vai se desenhando, porque a gente brinca que safra se define na safra, né? E nessa manhã a gente vai tratar desses assuntos específicos e a gente acaba tendo uma manhã bastante produtiva ali com os produtores. E aí à tarde tem a abertura oficial da feira mesmo, que aí é o ato protocolar da FenaSucro e Agrocana, que envolve questões mais políticas e tudo mais de toda a abertura. Falando novamente sobre o programa, né, Canoeste Green, você falou que o ano passado estava mais tímido, esse ano o programa já está fazendo bastante sucesso. Quais os próximos passos, então, para o futuro desse programa? Eu acho que nós estamos mudando o conceito. Primeiro é colocar o produtor rural no lugar que ele merece ser colocado, que é ser respeitado e todo mundo consiga entender que, de uma maneira ou outra, ele está fazendo o papel dele na questão ambiental. Quando a gente fala nesse sentido, o Canoeste Green, ele vem como uma proposta de continuação de todo um trabalho de sustentabilidade que a própria Canoeste desenvolve. Então, a Canoeste hoje é uma associação que é certificada Bom Sucro e essa certificação Bom Sucro valida, lastreia, inventaria todas as ações que os produtores de canas fazem que demonstram que a gente está dentro de todas as normas trabalhistas, ambientais, rurais, éticas e que garanta que aquela relação seja uma relação ética entre produtor de cana, entre usina que recebe a cana do produtor, né, e o produtor de cana e o ambiente também que a gente explora de uma maneira ética e sustentável. Almir Torquato, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no AgroRecord. Imagina, a gente que agradece. Então eu reforço o convite, a FenaSucro e a Agrocana acontece entre os dias 12 e 15 de agosto em Sertãozinho.